O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunciou nesta semana que a Câmara vai abrir um inquérito de impeachment contra o presidente americano Joe Biden. Os republicanos acusam Biden de lucrar com os empreendimentos comerciais estrangeiros de seu filho entre 2009 e 2017, quando ainda era vice-presidente da República. Em resposta, uma representante do governo disse que a abertura de inquérito é infundada e que nenhuma evidência foi produzida contra Biden. Vale lembrar que Biden já anunciou a pré-candidatura à Casa Branca em 2024. E enquanto isso, Donald Trump, que também é pré-candidato à Casa Branca em 2024, trabalha em propostas para a campanha. A Bloomberg afirmou que a agenda econômica prevê políticas comerciais como o retorno de tarifas para importação e cortes de impostos. Se um país como Índia ou Brasil tivesse tarifas mais elevadas sobre produtos americanos, Trump imporia taxa igualmente dura ao país, seguindo o princípio da reciprocidade. As medidas são princípios da doutrina comercial do primeiro mandato de Trump, definida pelo confronto com a China através de uma série de medidas retaliatórias. Para entender o cenário da política dos Estados Unidos e implicações para o Brasil, a gente vai conversar com Tiago Aragão, direto da Arco Advice, que fica em Washington. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pela presença. E a primeira questão para você é: o pedido de impeachment de Biden gera quais efeitos no cenário das eleições de 2024? A disputa vai ser mesmo entre Biden e Trump? Olha, tudo indica que essa vai ser sim a disputa entre Biden e Trump. Esses são os candidatos que têm um maior controle em cima dos seus partidos. Existe uma pobreza de candidatos muito grande e isso é um resultado da polarização. Então, a tendência é que esses dois candidatos eles sejam novamente aqueles que vão disputar a presidência nos Estados Unidos. E a abertura do impeachment, ela obviamente é o que acaba impactando muito o processo eleitoral, porque você está criando mais uma narrativa. E a disputa eleitoral nada mais é do que uma disputa de narrativas e como que cada um coloca determinadas narrativas e determinados pontos de vista em relação ao seu concorrente. Para o Trump, que está sofrendo muito recentemente por conta dos processos judiciais acontecendo em diversas cortes nos Estados Unidos e outros problemas que sempre surgem em relação às polêmicas e temas controversos que surgem dele, é importante que algo similar surja no campo do Biden. Essa história dos negócios do filho do Biden, do Hunter Biden, isso vai e volta na política americana já há muitos anos. Mesmo durante a campanha presidencial no qual o Biden ganhou, esse era um tema recorrente que se falava e no fim acabou por isso mesmo. Por isso que esse impeachment ele também não deve ter uma conclusão, um desfecho pesado, mas o processo em si é algo que sim, que vai gerar um incômodo para o Biden. Interessante. Então, você acredita que esse incômodo não tira Biden da disputa com Trump? Não, ele não vai tirar o Biden da disputa com Trump, até porque os democratas eles têm maioria no Senado, você precisa de uma aprovação nas duas casas, e na própria Câmara dos Deputados existem várias incertezas. Um importante deputado republicano, Comer, que é do estado do Kentucky, ele disse que é um fato gravíssimo, que tem que ser investigado, mas que ainda não há nenhuma evidência de que o dinheiro do filho foi para o pai. Inclusive, surgiram novos fatos de que grande parte desse dinheiro acabou indo para os sócios do filho. E agora, tem que levantar se a origem desse dinheiro é lícita ou ilícita, se faz parte de corrupção, etc, etc. Isso sim pode levar a um problema. Mas do jeito que está se desenhando agora, é algo que vai dar um constrangimento para o Biden na Câmara dos Deputados, e ele sabe que no Senado ele tem uma proteção ali por conta da maioria e não vingaria esse processo de impeachment. Interessante. A gente acompanha com muita atenção as eleições dos Estados Unidos, também de olho nos pacotes econômicos dos pré-candidatos. O pacote econômico do Trump prevê a retomada de tarifas e cortes de impostos. Isso é o que foi publicado numa reportagem da Bloomberg, agência Bloomberg, nos últimos dias. Na sua opinião, deverá ocorrer
uma nova guerra comercial com medidas retaliatórias que também vão atingir a China, talvez numa dimensão maior do que foi no primeiro mandato de Trump, caso ele seja reeleito? Olha, é possível, porque o Trump ele tem essa característica de buscar uma confrontação com algum país no exterior. Ele optou pela China, por razões óbvias, ele abriu mão de fazer isso com a Rússia, e isso acaba contribuindo muito para a narrativa de que os Estados Unidos primeiro, America First, esse tipo de narrativa. Então, para ele é muito importante que existam alvos palpáveis fora, no qual o eleitor possa interpretar que as promessas de campanha estão sendo realizadas. Com a China, já existe um grau de tensão tão pesado que o Trump não tem muito mais que pode fazer em relação à China no âmbito comercial. O que é importante lembrar que ele seria um presidente que ia ter que lidar com um Congresso que não pensa necessariamente igual a ele, com republicanos no Senado e na Câmara que não pensam exatamente como ele, e com um ambiente de negócios no país que também não quer uma aposta exagerada em cima de imposição de tarifas contra outros países. Um ponto que é muito importante lembrar: os Estados Unidos não têm capacidade de produzir um único antibiótico, nenhum antibiótico. Praticamente todos os antibióticos que existem nos Estados Unidos, eles dependem ou integralmente ou parcialmente da China. Então, claro, tem sempre uma linha de ataque que o Trump pode colocar contra a China, mas a China tem também grandes poderes para retaliar isso de uma forma extremamente agressiva. Agora, o que a gente pode acabar vendo é esse processo do Trump de aperto em termos de tarifas em cima de países que estão se alinhando ou pensando em se alinhar com a China. Nesse caso, o Brasil e outros, que a Etiópia e outros. Isso sim seria problemático, porque isso viria a calhar com eleitores e produtores de alguns estados nos Estados Unidos, como Indiana, Iowa, que produzem etanol, que produzem milho e que disputam com o Brasil. Para eles, isso seria mais interessante, o aperto, usando a justificativa de aproximação com a China, para colocar tarifas em cima de da importação de determinados produtos, como uma forma de justificar essa narrativa internacional. Interessante, porque ele realmente falou sobre isso, né? De acordo com essa reportagem que nós citamos, é o princípio da reciprocidade que seria usado para impor tarifas a países que também estivessem colocando tarifas nos Estados Unidos. O que você está trazendo é um fato novo, uma aproximação dos diferentes países com, digamos, o inimigo dos Estados Unidos, a China. Pergunta: Biden também iniciaria uma nova era de guerra comercial, porque na gestão Biden foram mantidas tarifas contra a China. Isso está previsto em algum plano econômico de Biden? Alguma super tarifa, como tem sido defendida eventualmente pelo Trump? Olha, qualquer movimento que acaba impactando a economia americana, como movimentos nesse sentido, só seriam tomados a partir do momento que houvesse uma interpretação por parte do governo de que o crescimento econômico está começando a tomar corpo e que os riscos de recessão eles foram abandonados. Então, existe muito dever de casa que é feito antes de tomar decisões pesadas em relação ao comércio exterior que possam acabar impactando diretamente no processo de recuperação econômica de cada país. Até lá, são narrativas que não têm data de execução. Então, falar que tem o desejo de fazer isso ou de fazer aquilo, não necessariamente vai se converter em uma prática inicial no governo. É apenas um formato ou perfil do que o Biden quer passar. O Biden quer manter o desemprego baixo, está 3,8%, uma das últimas informações de agosto. Isso para ele é extremamente importante. A taxa de juros precisa baixar também, porque já começou uns debates aqui essa semana, inclusive conversando com pessoas do governo, de que existe o temor de que a inflação possa estar voltando num crescimento que acabaria criando um efeito dominó muito ruim, incluindo o aumento na taxa de juros, não só nos Estados Unidos, mas que acaba afetando vários outros países. Então, esse é o ponto central de preocupação para o Biden no momento.
Para fechar o tema guerra comercial que interessa muito ao agro do Brasil, você prevê uma escalada ou uma nova era da guerra comercial, tanto se Biden for reeleito quanto se Trump for reeleito após 2024? Sim, eu vejo que vai piorar as tensões entre Estados Unidos e China. Elas vão piorar não só na área comercial, mas em outras áreas também. Agora, a área comercial ela pode começar a ser atacada de uma forma mais específica, como, por exemplo, na área tecnológica e de equipamentos tecnológicos e, consequentemente, também de equipamentos eletrônicos ou industrialmente manufaturados, que acaba afetando os países produtores por conta de todo o maquinário que é comprado da China para manter as produções nas lavouras. Então, isso acaba sendo um impacto. Interessante. Eu estava aqui observando a fala do Trump, a Fox Business, nos últimos dias, e ele disse algo como: eu acho que quando as empresas chegam e despejam seus produtos nos Estados Unidos, deveriam pagar automaticamente, digamos, uma taxa de 10%. Ele chama de uma taxa universal. Esse é um cenário base que você acha que a gente deve considerar? E essa taxa seria colocada em vários produtos, ou seja, criando, de fato, essa guerra comercial não só com a China, mas também com outros países ao redor do mundo? Isso é algo que a gente tem que levar em consideração, agora exige uma construção. Durante o governo do Trump, ele chegou a anunciar que iria ordenar que o departamento, que é o USTR, o órgão responsável pelo comércio bilateral, que ele iria ordenar que esse órgão iniciasse um processo de acordo de livre comércio com alguns países, inclusive com o Brasil. A resposta do USTR foi seca, não. Até porque o Trump não tem nenhuma autoridade para ordenar que a USTR faça algo. Então, o número de 10%, ele é um número inventado na hora, ele não tem necessariamente uma base, porque a base, ela varia de produto para produto. Você não pode colocar 10% em cima de tudo, porque existe uma demanda e existe um excesso em relação ao que entra. E a partir daí, isso passa a sair das mãos do Trump, entrar na mão do universo de burocratas e de funcionários do Congresso e do governo americano que pode ou não levar para esse caminho. A gente não tem que tomar tudo que é dito pelo Trump, porque ele gosta de criar uma situação de certeza absoluta nas suas promessas. Isso é muito típico do lado do Trump e também do lado do Biden no processo eleitoral. Mas, para finalizar, sim, o Trump ele tem mais apetite na aplicação de tarifa como uma forma de demonstrar que os Estados Unidos têm uma postura independente em relação aos outros países. E é um risco para o Brasil. Muito bom, Tiago. Agora, para a gente fechar o tema guerra comercial, essa guerra comercial 2.0, essa nova edição que pode vir aí após a eleição de 2024, que efeitos isso geraria ao agro do Brasil? Só relembrando que na última guerra comercial, enquanto Trump era presidente, parte das exportações dos Estados Unidos que a China compraria dos Estados Unidos, a China passou a comprar do Brasil. Isso favoreceu muito a formação de preço de algumas commodities agrícolas como grãos. Você acredita em uma repetição desse cenário ou, dado que é uma nova guerra comercial, ela teria novos efeitos? Eu acredito que quanto mais tensão, pelo menos no campo comercial, existir entre Estados Unidos e China, mais isso acaba beneficiando o Brasil. Mas, por outro lado, quanto mais tensão você tiver entre os Estados Unidos e China, isso acabar levando para uma situação de guerra fria ou para algo até potencialmente pior, maior as chances dos Estados Unidos observar quais são os países que fornecem commodities para a China, que fazem a China dependente nesses países, quais desses países os Estados Unidos pode colocar o seu peso para impedir ou diminuir esse fluxo. Em último caso, uma sanção, que eu acho muito difícil, isso aí seria um caso já de guerra, ou o incentivo. E o incentivo seria algo que o Trump ele poderia tentar com alguns países, mas é muito difícil fazer isso, principalmente porque a China tem uma capacidade de importação muito alta. Interessantíssimo. Tiago, continua com a gente, porque eu vou
trazer para a nossa audiência uma atualização dessa semana envolvendo a China e tem um eixo ali de relação com os Estados Unidos envolvendo Taiwan. Vamos ver. A China revelou nesta semana um plano para aprofundar a integração do país com Taiwan. A ideia do governo chinês é utilizar uma província chinesa para ter uma relação mais próxima com Taiwan. Segundo o Partido Comunista de lá, essa província da China seria a primeira casa para residentes e empresas taiwanesas se estabelecerem na China, com incentivo na indústria e participação na Bolsa de Valores chinesa. Vai lembrar que a China considera Taiwan uma província rebelde e reivindica a ilha como parte do seu próprio território. Os chineses já disseram também que poderiam usar a força para tomar o poder de Taiwan. Objetivamente, o que esse capítulo desta semana diz para a gente? Porque a piora da relação entre China e Estados Unidos também tem um eixo muito forte ali em Taiwan, não tem? Tem, e eu acho que quando um acordo de integração e de demonstração de unidade cultural e, consequentemente, de paz, vem seguido de uma possibilidade de invasão e uso da força, você está deslegitimando a primeira opção. Então, é um plano que está fadado ao fracasso. Agora, a China compreende que um dos pontos mais importantes para você conseguir influenciar a política de um outro território, como no caso Taiwan, é por meio das empresas. E trazendo as empresas taiwanesas para que elas se sintam à vontade no sul da China, isso cria uma situação, é um plano de médio prazo, mas onde a China vai ampliar consideravelmente a capacidade deles de influenciar o governo taiwanês via as empresas taiwanesas dentro da China, num ambiente de geração de dependência. Então, isso é um processo bastante inteligente pelo lado chinês, mas que eu acredito que Taiwan dificilmente vai aceitar nos moldes propostos. Taiwan é um ponto central dessas tensões entre Estados Unidos e China. Uma dessas razões é que quando a China ela olha para o Indo-Pacífico, ela vê o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Austrália mais embaixo, e aí ela vê Taiwan como a única oportunidade que eles têm de confirmar um controle naval, um controle avançado naquela região. Porque, de certa forma, nos últimos 3 anos, o governo ele acabou sendo eficiente, o governo americano, em angariar o apoio das Filipinas, trazer as Filipinas para perto e fortalecer com os outros aliados. Isso isola mais a capacidade da China, fazendo com que a China seja mais dependente na busca por Taiwan. Taiwan está no centro dessas tensões e a gente está acompanhando com muita atenção cada capítulo dessa relação, porque a piora da relação entre Estados Unidos e China interessa diretamente ao agro. Agora, interessa também ao agro, Tiago, a gente entender os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, e nesta semana teve mais um fato que eu gostaria que você analisasse. A gente vai trazer agora para a nossa audiência. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu nesta semana dar apoio incondicional ao presidente russo Vladimir Putin. Os dois representantes tiveram a primeira reunião entre eles em 4 anos. No encontro, o norte-coreano prometeu também, abre aspas, luta sagrada contra o Ocidente. Segundo alguns especialistas, a aproximação indica uma mudança importante na geopolítica do Nordeste Asiático. Tiago, a pergunta é, o que significa essa aproximação entre Putin e a Coreia do Norte, nesse momento em que a gente já tem uma guerra longa entre Rússia e Ucrânia, né? O jeito que foi interpretado por muita gente é que é a demonstração de que as coisas não estão indo bem, né? Porque quando você precisa de uma aproximação, reativar e fortalecer uma relação com a Coreia do Norte, que ela tem uma experiência ruim de ajuda, por exemplo, de exportação de munições. Todos os países que já lidaram com ela nisso tiveram problemas. Aconteceu diversas situações na África, onde alguns acordos a Coreia do Norte enviava munições que não funcionavam, deixavam as melhores nos seus estoques particulares, e quando a Rússia se vira para a Coreia do Norte para negociar uma aproximação e acima de tudo, o empréstimo, lease ou compra de armas norte-coreanas, é porque a situação está ficando ruim para a Rússia.
Agora, isso acaba trazendo mais um elemento, que a partir do momento que você coloca a Coreia do Norte de aliança com a Rússia, a China acha isso muito bom, porque a China, ela historicamente, ela já utilizou a Coreia do Norte em diversas situações para atuar em relação a outro país. Então, você ter hoje a Coreia do Norte junto com a Rússia, isso alivia um pouco a pressão em cima da China por conta da parceria da China com a Rússia. E até via Coreia do Norte, a China pode dar ajudas que fogem um pouco da atenção dos olhos internacionais se fosse dado diretamente de Pequim para Moscou. Interessante. Para fechar, passar a régua, a gente começou essa conversa falando de eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos está intimamente ligada a esse fator guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo aporte, o suporte do Ocidente também à Ucrânia, e também temos essas tensões com Taiwan. Objetivamente, qual o desfecho desses dois canais, guerra entre Rússia e Ucrânia, essa tensão envolvendo Taiwan na relação entre China e Estados Unidos após a eleição de 2024? Qual é o cenário base que você tem e que mais importa para o agro do Brasil? Olha, se nós tivermos uma vitória do Biden, a situação vai ficar um pouco mais, vai ficar parecida do jeito que está. O grande problema é, se o exército ucraniano não começar a demonstrar avanços substanciais ao longo dos próximos 6 meses, principalmente chegando numa época de eleição, vamos ter pressão de eleitores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para diminuir ou até acabar com a ajuda financeira e de armas que está sendo dada à Ucrânia. Então, a Ucrânia ela precisa mostrar resultado antes que os países pressionem a Ucrânia para negociar um acordo que não é o que o Zelensky quer. Então, isso é uma situação que a gente tem que esperar para ver. O Trump já deixou bem claro que ele não é fã da OTAN. Isso é o sonho máximo do Putin, seria uma vitória do Trump, porque se o Trump acaba enfraquecendo a OTAN, a Rússia ela vai se sentir mais à vontade para frear um pouco a situação na guerra, esperar os países ficarem exauridos de ajudar a Ucrânia e aí partir para uma contraofensiva onde a OTAN vai ter menos gás para dar apoio para a Ucrânia. Então, essa é uma possibilidade. Se o Biden ganha, fica mais equilibrado do jeito que está. Agora, se o Trump ganha a eleição e, de fato, tira um pouco o pé em relação à aliança da Europa e para de dar uma ajuda à Ucrânia, para compensar isso, ele vai colocar mais pressão em cima da China. Pode ser comercial, pode ser na área tecnológica, podem ser sanções individuais ou até movimentos militares na região. Então, isso é algo que pode elevar a temperatura e aí a gente tem que ver como é que a China reagiria. Interessantíssimo. Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, direto de Washington, trazendo as atualizações do cenário geopolítico e impactos no agro. Sempre muito bem-vindo, Tiago. Volte sempre. Muito obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima.